Caríssimos meus amados irmãos e minhas irmãs, sei que todos nós estamos felizes, sim, amados, felizes, animados, inspirados para viver, todo dia, sobretudo dias da novena, para aprender mais sobre a nossa mãe. E hoje o tema para nós, ontem contemplamos que ela é amparo de Deus e dos homens. E hoje Virgem Maria sempre imaculada. Todos nós acreditamos que ela sempre é imaculada. Sim ou não, amados? Sim. Imaculada pela escolha que Deus fez. Imaculada também. E para esclarecer as dúvidas humanas, no século XIX, no 1854, Papa Pio IX, fazendo essa promulgação e anunciando, e para o mundo inteiro, afirmando com os fatos da Sagrada Escritura e pela inspiração do próprio Deus. Mas, com a natureza humana, é impossível. Vocês sabem dizer que existe um ser humano que não peca? Alguém que ainda não pecou, amados? Conhecem de alguém que ainda não pecou? Ícones das outras religiões, como profetas e Buda, pecou ou não pecou? Buda, pecou? Não pecou? Pecou. Mas é um grande modelo. Ainda é como Deus. Porque a história é depois que procurou a redenção, a liberdade total, sem participar nas fraquezas humanas, uma outra história. E impossível que imaginemos que existe um ser humano que não peque. Ou que seja uma criança que nasce, vocês sabem que essa criança vai pecar ou não pecar? Pecar? Vai pecar, com certeza, 1000%. Porque já está na natureza. E hoje, para contemplar como Deus preservou a Maria Santíssima do pecado original, sem mancha, aquela que nunca pecou. E como ensinar, como defender essa fé perante dos irmãos que não fazem parte da nossa família, com a vida cristã e católica, e como afirmar de que ela não participa no pecado original. Parece difícil, sim, difícil, e fácil, será fácil, quando a gente manifeste e entra na vida de fé e mostra que ela não participa no pecado original. Virgem Maria sempre imaculada. E nasceu, era, será sempre imaculada. E como uma tarefa importante e difícil e também fácil para poder contemplar. Não, vamos recordar a vida de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva com pecado original. Amados, vamos conversar um pouco, Mas como imaculados. Imaculados mereciam um paraíso onde não haja mais morte, só a felicidade. Nem dores, nem sofrimentos, nem explica para nós sobre as dores, antes como estavam no estado de graça, santificantes. A diferença é aí. Imaculados que foram criados. E depois veio a incredulidade dele, por meio de Eva. Então já saíram dessa graça.
Não apenas um pensamento, com certeza a Sagrada Escritura que nos conta com toda a inspiração dos homens, foram inspirados pela graça, pelo Divino Espírito Santo, com poder de Deus, que transmitam, né, esse conhecimento, essa verdade. Mas, e depois a história que mudou. E não existe um homem, e com o momento em que chamou Abraão, já fazia parte dessa vida. Mas, momento em que disse a Deus sim, então a vida mudou. E Moisés, antes, participaram dessa natureza. Pecado original. Não eram imaculados. Mas, e como foi a escolha de próprio Deus, que ela seja a mãe? Imagina o tempo que Deus precisava, só no tempo de plenitude, preparando Maria Santíssima. A primeira palavra aí, e para refletir, é a consagração. Existem muitos irmãos e irmãs, devotos e devotas, que consagram-se à vida, à Virgem Maria. Tem irmãos aqui que já vivendo a vida nessa consagração? Tem, né, amados? Tem muitos irmãos, não? Que já fizeram a consagração. Não, porque, imaginam, ao falar sobre Maria Santíssima, de ser a mãe de Deus, no primeiríssimo lugar, com a livre vontade, ela fez essa consagração a Deus. Não, por isso que é importante de chegar a um ponto que anjo Gabriel lhe anuncia, né? E ainda que dirige as seguintes palavras: Ave Maria, cheia de graça. Não existe um outro lugar, não pertence, né, essa saudação a outros seres humanos. Maria, cheia de graça. Mensageiro enviado por Deus. Não era um ser humano, mas um ser o mais puro, um ser mais completo, um ser santo, dirigindo essa saudação a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça. Ela não participou. Ela nasceu imaculada. Mas Virgem Maria sempre teve pai e mãe, não, seres humanos, homens, com toda a natureza. E momento em que Deus prometeu a Abraão uma descendência através de Isaac, imaginam com a idade avançada, momento de pensar, avançada, mas naquela idade que ainda Deus prometeu. Mas nesse momento, com o nascimento de Isaac, o Espírito Santo nunca modelou Isaac, não. Frutificou o ventre de Sara e abençoou Abraão, porque ele obedeceu. É possível, através da obediência, que Deus faz maravilhas. Ele mostra grandiosidade. Quando o ser humano que obedece, quando desobedece, então ele sai dessa graça, que ele sempre sai da graça que santifica. Mas imaginam com Jesus Cristo e Maria Santíssima, como fez com o próprio Jesus Cristo, Deus fez com a Maria Santíssima. Um momento de imaginar um pouco, amados, como que um Deus pode nascer de uma natureza humana, natureza que conhece o pecado original. Ele não pode ser um Deus. É impossível. Mas Virgem Maria, ao ouvir a saudação de anjo Gabriel, que faz uma pergunta de verdade: como acontecerá isso? Se eu não conheço o homem, ela já mostra que era imaculada, com toda a virgindade. Como acontecerá? Eu não conheço o homem.
Não, desde o princípio, o ser humano sabe que nessa união do homem e mulher, que conceberá e dar à luz. Mas o próprio Espírito Santo que modelou e consagrou a Virgem Maria Santíssima. É possível, amados e amadas, imaginar que na vida humana, com o corpo físico, com pensamentos humanos e tudo, que Virgem Maria não pecou? Sim, não pecou. A Sagrada Escritura sempre vem afirmando, não porque com Eva, com sua incredulidade, que ela perdeu o paraíso que Deus ofereceu. Mas através de Maria Santíssima, pela obediência, né? É muito importante que contemplar e ver, e pela obediência que participaram numa vida redimida. Desobediência que trouxe a morte, que saíram do caminho da salvação, mas pela obediência que participaram numa vida redimida. Então, Virgem Maria Santíssima, acima dessas fraquezas humanas, mas com a natureza humana que obedeceu em cada momento da vida. Por isso que ela não precisava, através da morte de Jesus Cristo aí na cruz, ela fosse salva. Virgem Maria não precisava. Cristo também não morreu pela salvação da Virgem Maria, não, porque ela já vivia uma alta perfeição. Uma perfeição e perpétua a virgindade da Virgem Maria Santíssima, que trouxe Cristo para esse mundo. Sim, amados, ensinamentos e doutrinas e dogmas e tudo parece que não se esclarece as nossas dúvidas, mas ao entrar na vida de fé, que sempre nos mostra que Virgem Maria Santíssima sempre é imaculada. Não porque essa graça para a Virgem Maria foi concedida, tem que fazer uma grande ligação com o mistério do próprio Cristo entrando nesse mundo. Não, ao contemplar, ao compreender bem a grandeza desse mistério, nós sabemos, amados, e nós sabemos e como defender. Ao participar no mistério da salvação, ao participar no mistério da encarnação, que cada vez mais que afirma que ela foi concebida sem pecado original. E depois temos a história, Cristo cresceu e começou a sua vida pública e nas pregações, e ela sofreu as dores e sofrimentos ao entregar o mais inocente desse universo, o mais perfeito, o mais santíssimo nas mãos dos homens, que ela sofreu. Mas ainda se tornaram esses sofrimentos todos como uma adoração. Por isso que a presença de Maria Santíssima, que marca aos pés da cruz, não é esse grande momento da adoração. E hoje, ao contemplar sobre esse tema, amados, como seres humanos, sabemos que nós pecamos. Mas a igreja nos oferece um grande momento da reconciliação, mas com uma grande resolução e decisão de não pecar mais, mas nós voltamos a viver a nossa natureza humana. Nós preferimos um estado miserável. Mas como católicos cristãos, conseguindo contemplar sobre as dores e sofrimentos para uma adoração, aí muda a toda a vida. A conversão que acontece. A proteção de Maria Santíssima sempre será constante. Que seja a nossa oração e continuemos e contemplando e fazendo a nossa homenagem à Virgem Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.